O Paraguai aprovou por unanimidade uma declaração que repudia falas recentes de Lula sobre o conflito envolvendo os dois países no século XIX. O Paraguai aprovou por unanimidade uma declaração que repudia falas recentes de Lula sobre o conflito envolvendo os dois países no século XIX. No texto, divulgado ontem, Lula é acusado de distorcer a história. De acordo com parlamentares paraguaios, as recentes declarações de Lula sobre a Guerra da Tríplice Aliança, como também é conhecida a Guerra do Paraguai, contêm afirmações que, aspas para o Congresso paraguaio, distorcem e minimizam a dimensão histórica da guerra, desconhecendo os antecedentes do conflito, o profundo sofrimento humano suportado pelo povo paraguaio e as consequências geográficas, econômicas, institucionais e territoriais. Fecho aspas. Além da nota de repúdio, parlamentares do Paraguai exigiram que o canhão El Cristiano, levado pelo Brasil como troféu de guerra, seja devolvido ao país. Agora vale perguntar, ele vai devolver o canhão ou vai mandar o ministro Zanin? O que será que Lula vai fazer? Vale lembrar que na sexta-feira passada, ao discursar sobre gastos da defesa, Lula citou o conflito iniciado em 1864. Nós gostamos da paz, mas não podemos esquecer que um dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil. Invadiu Corumbá e ao mesmo tempo invadiu o Uruguai e a Argentina. E essa guerra que não parecia que não ia dar em nada, durou 5 anos. Aí ele fez, durou 5 anos. 5 anos. Hoje o governo do Paraguai anunciou que convocou o embaixador do Brasil em Asunción, capital do Paraguai, onde viu as paraguaias sorridentes a bailar, e o convocou para entregar uma nota oficial relacionada às declarações de Lula. Na diplomacia, a convocação de um embaixador costuma sinalizar a insatisfação de um país com outro. O chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lezcano confirmou em entrevista coletiva a crise diplomática criada entre Brasil e Paraguai por conta dessa fala de Lula e afirmou que o governo do Paraguai compartilha o sentimento da população diante de um episódio tão sensível da história do país. Aspas para o embaixador, a dignidade do Paraguai não é negociável. Quero que saibam que, sob a liderança do presidente Santiago Penha, abordamos esta questão ao mais alto nível desde o início. Fecho aspas. E aí, Diogo, você veja que nessa semana o Brasil chamou o embaixador brasileiro em Buenos Aires, né, na Argentina, e o embaixador argentino no Brasil, por conta de uma fala do Milei, pessoa física, em um evento privado, que foi a convenção do PL, que lançou o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, mas até a campanha ele é pré-candidato à presidência, porque o Milei disse algumas verdades sobre o Lula e sobre o lixo careca. Agora, o Lula, ele pode disparar em verdade sobre um país e sair impune. Você veja que numa semana em que o Itamaraty fez todo aquele lelelê, ai, nós somos muito sérios em diplomacia, ai, vamos chamar o embaixador, ai, que de respeito. Aí vem o Lula e faz esta cagada, porque ele só sabe fazer cagada, né, Gil? É uma atrás da outra, desde que tomou posse, pelo menos nessa área. Veja, a gente pode, acho que até que deve criticar, em parte, fala do Milei, pelo fato de ser presidente da Argentina e como presidente poderia falar de maneira diferente. Mas eu sou brasileiro e tenho que falar primeiro do meu país, das coisas que acontecem aqui. O Dario Durigan, ministro da Fazenda, chamou o Milei de palhaço e ninguém o reprimiu. Ninguém exigiu que ele pedisse desculpas. A partir daí, todas as queixas brasileiras vão por água abaixo, porque não tem sentido você aceitar que o ministro seu seja ofensivo, lembrando que o ministro é um escalão inferior. Ministros falam de ministros e com ministros, presidentes de presidentes e com presidentes e assim por diante. Então ele, além de tudo, quis subir um degrau para aparecer e certamente fazer campanha para agradar o Lula, que já está pensando em 2027, vai reeleger o Lula e depois vai ser ministro por mais 4 anos, aquela coisa toda. E o Lula
assumiu esse mandato dizendo que ia acabar com a guerra da Ucrânia tomando uma cervejinha. E quando muito teria que tomar 2 ou 3 cervejas e estaria tudo resolvido. Mostrou que é um verdadeiro fiasco das relações internacionais. É lógico, fala o tempo inteiro que é de paz, que defende paz, que ele é do diálogo, da boa conversa, mas não perde uma oportunidade para cutucar Donald Trump sempre que quer. E nessa disputa com o Milei, quem começou foi o Lula. Ah, não importa quem começou? Horas. Aquele que diz que é o promotor da paz e da união entre os países, começa lá atrás, ainda na campanha argentina, a fazer trabalho e mandar recursos para a campanha adversária, depois vai lá visitar a presidiária com cartaz e tudo. É claro que ele está provocando. E essa sequência vai muito longe. Fez com o Trump um monte de vezes, dizendo que era da paz, que queria resolver as coisas, mas não decidia nada sério, não conversava seriamente e ainda ofendia o Trump. Agora ele está estendendo mais, é com o Paraguai, porque lógico, saem notícias todas as semanas que muitas, dezenas de empresas brasileiras estão se mudando para o Paraguai porque lá as condições de trabalho são melhores, são mais livres, mais eficientes. Nossas empresas vão para lá para exportar até para o Brasil. Fez a desfeita de ignorar a eleição no Peru, aonde a direita ganhou, fez questão de fingir que ignora também a eleição na Colômbia, onde a direita ganhou, não foi na posse desses presidentes e está mostrando claramente que é do meu grupo, o meu grupo político, ainda falo alguma coisa simpática. Aos outros, eu dou sempre minha cotovelada, fingindo que sou de paz. Lembrando que dias antes, na véspera do acontecimento com o Milei, o Lula tinha dito, né? O SUS brasileiro é melhor do que a dentadura do Trump. Exato. Né? Uma afirmação estapafúrdia. E também no mesmo dia que ele chamou o Trump de pirata. Vale lembrar que ele não foi à posse do presidente colombiano de direita, peruano de direita, e também não foi na do presidente Javier Milei. Não foi e não mandou ninguém. Enquanto ele manda o Alckmin para uma posse no Irã, na Argentina, ele não foi. Não foi. E ia passar vergonha se tivesse isso, porque Jair Bolsonaro ele foi recebido na posse com honras de chefe de Estado. Eu sei porque eu estava lá e eu vi. Uma coisa também que eu acho que a direita ela perde muito tempo em não fazer isso, Eduardo. Já que a gente está falando do Paraguai, que é a situação do Paraguai chamar os embaixadores por insatisfação ao que o presidente Lula disse, nós temos que lembrar do Mercosul. Nós temos Paraguai e Argentina como dois polos proeminentes e promissores da economia. Lembrar que o Brasil é um país cada vez mais desgastado e tem o Uruguai, que a gente não sabe para onde vai o presidente ali. Mas eu acredito que a nossa direita perde tempo em não procurar o parlamento do Mercosul ou os órgãos do Mercosul para falar da falta de direitos humanos no Brasil, da perseguição judiciária no Brasil, porque vale lembrar, a Venezuela foi posta para fora do Mercosul porque ela não atendia essa cláusula dos direitos humanos. Já que essa insatisfação dos países que compõem o Mercosul com o Brasil é tamanha, por que não levar ao Mercosul, não levar aos paraguaios, aos argentinos, a questão da falta de direitos humanos no Brasil? Concordo, Pavinato, eu concordo, mas eu também compreendo a situação no sentido de que se os parlamentares brasileiros, no caso a direita brasileira, fizessem essa articulação e levassem a conhecimento que provocasse a exclusão ou a eventual sanção do Brasil no Mercosul, certamente eles seriam enquadrados aqui como traidores da nação, e aí seriam eventualmente seus mandatos cassados e todos os efeitos que a gente envolve o ativismo judicial ou a parte de politicagem dentro do parlamento. Eu não tenho dúvidas disso. É importante essa articulação, sim, eu concordo. Se a gente tivesse um período civilizado no Brasil, tendo um império da lei, aí seria perfeito, obviamente, que aí entraria em contato não só
Mas você não acha que se tivesse Império da Lei não precisava? Não precisava. Sim, eu concordo. Não precisa, porque assim, é muito fácil falar que sofreu, por exemplo. O alemão fala que sofreu com Hitler. Mas uma coisa é sofrer com Hitler, outra coisa é combater Hitler. Sim. Imagina as empresas, né, pensando a mesma coisa. Tá ascendendo o nazismo na Alemanha, ou ascendendo o fascismo na Itália. Os políticos, que na ascensão de Mussolini é uma coisa muito interessante. Quando descobrem que ele mandou matar o oponente comunista dele do parlamento, e ele já era o primeiro-ministro da Itália, quando descobriram, foi a capa de todos os jornais, porque acharam o corpo, ele ia ser posto para fora do parlamento e ser expulso. Todos os jornais contavam com isso, era manchete de todos os jornais da época, e de todas as revistas internacionais. Ele acha uma filigrana dentro do Código de Conduta Parlamentar e ele diz o seguinte: se alguém tem alguma queixa contra mim, faça a ação penal, eu vou ser afastado, vou responder a esta ação penal, e se eu for culpado, eu vou sair do parlamento. Então ele desafiou todo o parlamento a fazer alguma coisa e jogou aquilo. E jogou aquilo porque ele estava num momento bastante positivo de crescimento econômico da Itália. E aí você gera na classe política essa covardia de não fazer o que precisa ser feito para não ser apontado por traidor da pátria. Porque, veja, a gente vai ser apontado por traidor da pátria pela pessoa que está dizimando os direitos humanos do Brasil, por esses facínoras. É claro, é um momento péssimo, um momento de eleição, mas repetindo Gamaliel, né? Quando se não agora? Não, eu concordo, por isso que eu falei que eu compreendo. Né? Por isso que eu falei que eu compreendo. Eu concordo com a sua posição. Não, eu entendi. Por isso que eu falei que eu compreendo a ação. Mas é óbvio, você tem uma articulação internacional, você tem que fazê-la pela denúncia, que senão não vai acontecer nunca, né? Eu sei, tinha uma interlocução, Eduardo Bolsonaro, na época aqui, deputado, e até o chefe, né, o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Parlamento, a relação com o Vox, na Espanha, com o Chega em Portugal e, obviamente, com os parlamentares de direita na América do Sul. É importante, sim, fazer essa denúncia, só que deixa muito mais claro agora, indo para a parte central da pauta, deixa muito mais clara a incompetência e a desgraça que é para o Brasil o Lula 3. Eu nem vou mencionar o Lula 1 e 2, que aí entra Mahmoud Ahmadinejad, né, toda aquela relação, o Bashar al-Assad, né, envolvendo o ditador da Síria, toda essa relação do Lula com o que há de mais podre. Mas o Lula 3, ele sintetiza o que é o Lula na história do Brasil. Nós tivemos um navio sancionado, atracado aqui, um navio sancionado do Irã. Nós tivemos um avião sancionado da Rússia, também em solo brasileiro. Nós tivemos a aeronave do governo brasileiro pegando, né, ajudando a fugir uma condenada por corrupção no Peru, a ex-primeira-dama. Nós tivemos o vice-presidente da República, numa reunião que tinha o chefe da Jihad Islâmica, Hezbollah, Hamas e o TIS, né? E sem contar a presença dele em maio do ano passado, naquela celebração da vitória do Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, contudo era uma celebração à invasão do território ucraniano. Eu poderia ficar aqui por mais tempo, né? Celebração daquela imagem por inteligência artificial do Cristo Redentor espancando a Estátua da Liberdade emitida pela Embaixada do Irã. Então é uma série de fatores, persona não grata em Israel, né? E aí nós temos também a parte ficou neutro envolvendo a reação de Israel sobre o atentado de 7 de outubro de 2023. Então este leque, ainda tem hipótese, a lista é enorme. A gente pode falar das gafes, entre outros. Essa é mais uma, né? É mais uma, em menos até de 15 dias já teve a Argentina, que é um dos principais parceiros comerciais do Brasil no continente e no Mercosul, né, no continente que é sul-americano e no Mercosul, e agora com o Paraguai. Um completo desastre e uma completa desgraça para o nosso país, Pavinato. Eu acho engraçado o pessoal de esquerda. Engraçado não, é uma desgraça, na verdade. Mas eles costumam dizer o seguinte, né? Eles são favoráveis a qualquer movimento de resistência. Aí se pergunta, resistência a quê? Resistência à civilização? Resistência aos direitos humanos? Porque você olha Hamas, você vê esses grupos terroristas que a esquerda tanto adora no Brasil. A esquerda, que é composta por uma fauna muito interessante,
né, de heterossexuais, homossexuais, transexuais, da mesma maneira que a direita. Mas ali na esquerda começam as pessoas sem gênero, as pessoas ossanha, a pessoa que não é pessoa, e você começa a colocar todo esse caldo dessa loucura coletiva da política identitária que defende esses grupos que resistem aos direitos humanos, que são a assinatura maior da civilização, e eles defendem essa resistência aos direitos humanos para grupos sob o governo dos quais essa fauna não poderia existir. Então não tem lógica que ampare, não tem razão que justifique esse movimento todo. É uma vergonha, é enlouquecedor para uma pessoa que estuda, é enlouquecedor. Enlouquecedor também foi... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.